Glória a Deus. Paz do Senhor para os amados. Deus abençoe a todos grandemente. Vou fazer um teste no áudio aqui, para ver se está tudo ok. Teste no áudio aqui, para ver se está tudo ok. Amém. Está funcionando normalmente. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Meus amados, estamos mais uma vez iniciando o nosso momento de ensino da Palavra de Deus, transmitido na página do Facebook da nossa igreja, Igreja da Multiforme Graça de Deus. E nós estamos trabalhando com uma mensagem apocalíptica, né? Nós estamos trabalhando com a Maratona Apocalíptica. Lembrando que todas as sextas, a partir das 18h30, nós temos um encontro marcado aqui para aprendermos juntos da Palavra do Senhor. É sempre transmitido aí na página do Facebook da nossa igreja, né? Igreja da Multiforme Graça de Deus, e os irmãos sempre compartilhando aí também, né, da mensagem do Senhor aí em seus Facebooks, aí, isso é muito importante. Nós estamos trabalhando com o livro do Apocalipse, nós estamos tratando de verso por verso, explicando, interpretando, para que nós tenhamos a compreensão do livro num todo, até porque o livro do Apocalipse, como eu já disse, já é conhecido dos irmãos, é um pouco complexo mesmo de entender. E nós estamos avançando, graças a Deus, com grande alegria, né? No ensino passado, nós falamos sobre... Deixa eu achar aqui o texto. Nós estávamos no capítulo de número 1, e nós tratamos o último verso, foi o verso de número 13. Isso, verso de número 13... Verso de número 13 e o 14, deixa eu ver se é isso mesmo. Não, é o 12 e o 13. É isso mesmo, o 12 e o 13. Até que nós falamos dos castiçais. Como eu disse para os irmãos, todas as semanas eu vou estar colocando uma imagem referente ao ensino que nós vamos ter, para que os irmãos entendam aquilo que está sendo explicado, tá? Por exemplo, na primeira ocasião, eu coloquei, eu acho que uma imagem da ilha de Patmos, né, do mapa. Na segunda, acho que eu coloquei de Domiciano, né, com o mapa também da ilha. E agora eu coloquei uma imagem do Jesus revelado aqui para João, né? Coloquei na página do Facebook da igreja, né? Quem não viu depois pode ver lá, tá? Anteriormente a esse vídeo aqui. E eu coloquei também no WhatsApp da igreja. Então lá você vai ver um ancião no meio de 7 castiçais. Aqueles são os castiçais que eu tentei explicar no ensino anterior, tá? Aqueles são os castiçais. Não se sabe se os castiçais eles eram de 7 hastes, como o candeeiro, o candelabro que nós conhecemos na Bíblia Sagrada, né, a menorá ali do Antigo Testamento, ou se era ali o castiçal mesmo de uma haste só. Naquela imagem está ele de uma haste só. Existe o de 7 hastes, que inclusive é o símbolo de Israel, tá? Alguma imagem, talvez, se você procurar na internet, você pode até achar um ancião, né, no meio de 7 candeeiros, com cada candeeiro tendo 7 hastes, né? Então não sabe se tinha 7 hastes ou se não tinha. João, ele não disse que tinha 7 hastes, mas também não falou que tinha só uma, né? Então é difícil de saber. Mas não é essa a questão importante. O mais importante é saber o que são os 7 castiçais, ou o que são os 7 candeeiros. E os 7 candeeiros nós sabemos que são as 7 igrejas da Ásia. Então nós lemos o verso de número 2, o verso de número 13. Lendo novamente o 13, vamos ler o 13, o 14 e o 15, porque aqui começa a descrição daquele que falava com João. João vai falar, eu olhei, virei-me para ver quem falava comigo. E quando eu olhei, eu vi um homem assim, assim, assado. Ele começa a descrever, tá? Ó, Apocalipse, capítulo 1, verso de número 13, 14 e 15. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chamas de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Os irmãos me perdoem se tiver barulho de criança aí no fundo, é que meu filho ali deve estar brincando, gritando ali, com certeza está saindo no áudio, então me perdoem.
Mas então que nós vemos uma descrição de João a respeito daquele que falava com ele, tá? E o texto diz: vestido até os pés de uma roupa comprida. Nós podemos notar que a vestimenta deste ancião aqui, que nós sabemos, nós vamos ver que na verdade simboliza, que caracteriza o próprio Jesus Cristo, tá? Não significa que Jesus ele está literalmente com essas vestes desde quando ele saiu da terra, ele foi assunto ao céu, sentou ao trono de Deus. Não significa que necessariamente Jesus esteja assim, tá? Aqui ele apareceu dessa maneira para João com um significado. Tem um significado aqui do porquê que ele apareceu para João dessa maneira. Note que aqui, inclusive, o Jesus ele não está com coroa. E nós sabemos que ele é rei, tá? E nós sabemos que também Jesus é juiz, mas ele não está com uma veste caracterizada de um juiz. Por quê? Porque aqui ele está se apresentando a João em um contexto diferente. Não está se apresentando como rei, não está se apresentando como juiz. Então, quando diz vestido até os pés de uma roupa comprida, nós podemos notar que aqui é uma referência à vestimenta de um sumo sacerdote. A vestimenta de Arão, por exemplo. Já que esse era o tipo de vestimenta que os sumos sacerdotes utilizavam. Uma roupa comprida. Em a sua tradução vai estar falando de manga de talares, alguma coisa do tipo, né? Então, várias traduções aí. Mas é uma vestimenta comprida. Então, está caracterizando o quê? Uma vestimenta de um sumo sacerdote. Então, Jesus se apresenta a João nesse momento como o sumo sacerdote eterno. Ou seja, a partir deste momento, João ele vai ter acesso, ele está tendo acesso ao reino celestial e às coisas de Deus, aos mistérios de Deus. E como ele vai ter acesso a essas coisas sem um sumo sacerdote? Isso seria impossível. Até porque no Antigo Testamento, através de um sumo sacerdote, o sacrificante poderia ter acesso a Deus, obter benevolência da parte do Senhor. Então tinha que ter um sumo sacerdote. Como agora aqui está no período da graça, na dispensação da graça, então não há necessidade de um sumo sacerdote humano, porque o próprio Jesus é o sumo sacerdote eterno. Então ele aparece aqui de vestes compridas, fazendo uma alusão a um sumo sacerdote. Ele está dizendo, ó, aqui está o sumo sacerdote eterno, agora você vai ter acesso às coisas de Deus, ali aos mistérios do Senhor, aqui ao reino celestial. Então seria isso. Então vestido até os pés de uma roupa comprida, ou de vestes de talares, dependendo da tradução. E o texto continua dizendo, cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Ele estava cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Em algumas imagens você vai ver esse cinto de ouro sendo tão grosso que vem desde a cintura até perto dos peitos aqui, né, do peitoral. Ou ainda no próprio peitoral, né? Na imagem que eu coloquei, eu acho que é um cinto bem grosso, né, que vem da cintura aqui até próximo aqui ao peitoral. E o texto diz que ele estava cingido de um cinto de ouro. Amados, uma coisa que nós temos que lembrar aqui, no livro do Apocalipse, nós temos que tomar muito cuidado com as interpretações, e as alusões e as figuras, porque nem tudo no livro do Apocalipse vai ter um significado 100%, entendeu? Tem coisas que não têm um significado em si. Mas existem pessoas que acabam tentando colocar significado em tudo. E isso, infelizmente, acaba levando ou induzindo a possíveis erros. Então, se a gente tentar colocar significado em tudo, nós podemos cair em um problema muito grande. Por exemplo, as parábolas de Jesus. Nem todos os elementos da parábola, de uma parábola em si, têm um significado. Tá? As parábolas de Jesus não é diferente. Então, a gente não pode colocar significado em tudo. Apenas aquilo que o texto ele traz, né, para nós termos a compreensão daquilo que está sendo passado através da parábola. O livro do Apocalipse é do mesmo jeito. Se nós tentarmos colocar significado em cada item, em cada coisa, nós vamos criar uma outra ideologia religiosa. E isso é muito perigoso, tá? A respeito do cinto aqui, por exemplo, pode ser apenas um detalhe. Pode ser. A própria Bíblia não revela o que seria esse cinto. Tá ok? Mas o que nós temos que compreender é que Jesus ele está revelando para João, dentro de um contexto da época,
em que eles viviam na época. Então, como eu disse no ensino anterior, qualquer pessoa que pegasse o livro do Apocalipse e fizesse a leitura dele ia entender muito mais coisas do que nós podemos entender. Por quê? Porque Jesus usa a cultura da época para trazer ali os mistérios, né, a serem revelados. Então, os símbolos que estão ali, tudo faz parte da cultura da época. Então, para eles entenderem, era mais fácil do que para a gente. Nós temos que entrar na cultura deles. Então, nós estamos numa cultura diferente, em uma época diferente. Então, nós temos que ir para a época deles, entrar na cultura deles, para tentar compreender aquilo que o livro do Apocalipse quer dizer. Tá? Então, para eles entenderem naquela época, seria muito mais fácil. Então, vamos se lembrar disso. O livro do Apocalipse foi escrito em um contexto, em uma cultura da época. Então, aqueles da época entenderam muito melhor do que nós. Então, João, ele passa a entender e compreender essas revelações com base na cultura da época. Tá ok? O cinto, por exemplo. O que significa o cinto para a cultura da época? Para nós, o cinto serve para quê? Sei lá, para segurar uma roupa, uma calça, uma saia, dependendo aí no caso, né, das mulheres, pode ser. Ou ainda para um detalhe, um enfeite, apenas uma questão estética, também. Mas para a cultura da época, não, era diferente, tá? Por exemplo, o cinto ali na vestimenta de um soldado romano, João conhecia muito bem os soldados romanos, né? A Roma imperava na época, todos conheciam o soldado romano. Então, o cinto do soldado romano não servia para segurar as suas roupas. Ele servia para projetar o seu corpo para a batalha. Através do cinto, ele tinha uma postura ideal para que ele pudesse entrar numa batalha e ter ali uma firmeza, uma estrutura no seu próprio corpo ali, tá? Então o cinto para o soldado romano servia para isso, tá ok? Então, diferente para nós, por exemplo, né? E sem falar também que se nós levarmos em consideração a vestimenta do sumo sacerdote, vamos lembrar que o sumo sacerdote tinha em seu peito o peitoral do juízo, que era feito de ouro. Tinha ali 12 pedras, cada pedra simbolizava uma tribo de Israel, tá? Mas era ali um peitoral, feito também de ouro, né? Então, se nós formos pegar este cinto de ouro ali, de Jesus aqui que apareceu para João, nós podemos fazer ligação tanto a isso, a do soldado romano, que João sabia, a cultura da época entendia para que servia, como também ao sumo sacerdote, que também os israelitas, ali, os judeus todos, eles sabiam do que se tratava, sabiam o que significava. Entendeu? Então nós temos essas duas possibilidades. Tá? Bom, então cingido pelos peitos com cinto de ouro, cabelos eram brancos como a lã branca. Note que Jesus não está aqui como rei, ele não tem coroa. Mas Jesus não é rei, ele é. Então por que ele está sem coroa? Porque nesta ocasião o contexto não é de um rei, e sim de um sumo sacerdote. Cabelos brancos como a lã. Só que o sumo sacerdote ele usava uma mitra. A mitra, basicamente, lembra daquele chapéu que o Papa usa? É mais ou menos aquilo lá. A mitra do sumo sacerdote era mais ou menos aquilo, para você entender, tá bom? Só para a gente dar continuidade aqui. Então o sumo sacerdote usava uma mitra, que ele está sem mitra. Primeiro porque se ele tivesse com mitra, não daria para ver os cabelos brancos. Tá? A mitra ela cobria toda a cabeça. Então aqui ele está sem mitra. Para que os cabelos brancos viessem a estar aparentes. E João notou isso. Ele falou que os cabelos eram brancos como a lã. Jesus, quando faleceu, o cabelo dele não era branco, né? E Jesus, quando ressuscitou, nenhum texto vai falar que os cabelos dele eram brancos. Mas aqui está branco. Por quê? Porque está caracterizando algo. O que significa o branco dentro do contexto bíblico? Nós sabemos que a brancura simboliza a santidade, a pureza, tá ok? Então, em vários textos da Bíblia nós vamos encontrar isso. Então, está falando aqui de santidade. O branco, na Bíblia, sempre vai simbolizar a pureza e a santidade. Então, mostra claramente que Jesus é o próprio Cristo aqui, né? Puro e santo. O texto continua e vai falar que os seus olhos eram como chamas de fogo. O fogo, nos tempos bíblicos, vamos de novo para o contexto deles, como eu disse, a gente tem que entrar na cultura e no contexto deles para a gente entender. E o fogo naquela época, ele era, ainda hoje né? Mas ele era utilizado para a purificação de metais. O ouro, por exemplo, ele era purificado com fogo.
Sem o fogo não tinha como purificar o ouro, tá? Então, aqui pode-se falar de um olhar penetrante, capaz de fazer distinção entre o bem e o mal, ou seja, separação, como se fazia com o ouro na purificação, né? Tirar as impurezas do ouro, separar o ouro, né, o metal bom, nobre, das impurezas, tá ok? Lembrando que nos tempos de João existia um tipo de ditado em que as pessoas falavam que o olhar de César ele era penetrante, capaz de fazer distinção da alma e do interior do ser humano. Era um tipo de ditado, uma frase comum entre eles, que se falava naquela época. Aí note que João ele tem essa visão, ele fala, os olhos dele eram como chamas de fogo. Então note que possivelmente João está fazendo uma alusão, né, o próprio Jesus aqui na revelação, fazendo uma alusão àquilo que já se falava do imperador. Aqui sim, nós estamos falando de um olhar penetrante verdadeiro, que é o olhar de Cristo Jesus. Então olhos como chamas de fogo, que penetra, que sabe fazer a divisão aí do bom, do puro e do impuro, né? Um olhar justo, penetrante. Olhos como chamas de fogo, nada foge dos olhos, né, do olhar do Senhor. Então seus olhos eram como chamas de fogo. E o texto continua dizendo, e os seus pés semelhante a latão reluzente. Nos tempos de João, existia um tipo de latão, né, era basicamente, era um latão mesmo, né? Que era uma mistura de alguns metais. Era misturado bronze com ouro e prata. Era esse tipo de mistura. Era um metal tão nobre, inclusive que existia ali em Corinto, que ele era até mesmo mais caro do que o próprio ouro. Ele era mais caro, porque ele era mais bonito, ele brilhava mais, ele era algo mais nobre. Então, na época, ele era mais caro do que o próprio ouro, essa mistura, tá? Aí, João vê os pés de Jesus ali como um latão reluzente, fazendo uma referência a isso, né? A essa nobreza, né, que existia ali na época do próprio João. E o texto diz ainda, sua voz como a voz de muitas águas. Lembrando que João ele estava na ilha de Patmos, ele estava acostumado a ouvir o som das águas. E as águas que batiam ali nas rochas e para ele era comum isso, porque ele estava numa ilha, na ilha de Patmos, tá? O interessante é que Daniel, ele descreveu a voz de Deus como a voz de uma multidão, né? E Ezequiel, ele descreveu a voz de Deus como a voz de um exército ou de ruído de muitas águas. Então nós vamos notar que aqui tem uma referência à soberania da voz de Deus. Desde lá de Daniel, de Ezequiel, né, lá do Antigo Testamento. E aqui também nós temos essa conotação, né, da voz de Jesus como a voz de muitas águas. E lembrando que uma das características, né, do som das águas é que elas são soberanas. É impossível evitar, não tem como evitar criar um obstáculo para que as águas elas não façam barulho, né? Quando elas batiam ali nas rochas ali próximo à ilha de Patmos, não tinha como evitar. Uma questão de soberania mesmo, ali das próprias águas. Então isso denota a soberania da voz de Deus, do próprio Jesus, né? Soberano, está sobre tudo, sobre todas as coisas, e ninguém pode evitar, ninguém pode criar obstáculo, né? A voz de Deus. Então, quando João se vira para ver quem falava com ele, ele vê esta figura e ele começa a descrever, tá? Aqui, então, no texto de agora vamos para o verso de número 16, ó. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada, isso mesmo, saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Então João ele continua descrevendo e diz que ele tinha na sua destra, o que é a destra? É a mão direita. Inclusive, em outra tradução da Bíblia Sagrada, você vai encontrar na sua mão direita. Tinha o quê? Tinha as 7 estrelas, tá? E essas 7 estrelas,
ela simboliza os 7 anjos das 7 igrejas da Ásia. Eu já falei sobre esses 7 anjos lá, não lembro se foi no segundo dia de ensino, não lembro. Mas esses 7 anjos são os 7 pastores ali das 7 igrejas, tá? Então, enquanto os 7 castiçais, cada castiçal simboliza uma igreja, as 7 estrelas, cada estrela simboliza um pastor ali, de cada igreja, tá ok? Então, na sua mão direita tinha 7 estrelas. Inclusive, lá no Apocalipse capítulo 1, verso de número 20, vai falar que as 7 estrelas são 7 anjos da igreja, né? E da sua boca saía uma espada de 2 fios, uma referência a Hebreus capítulo 4, verso de número 12, que está escrito assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma, o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, note que é uma referência à palavra de Deus. Então, da sua boca saiu uma espada aguda e afiada, uma espada de 2 fios. Essa é a palavra de Deus, uma referência à palavra de Deus. Então, João, ele não ouviu ali naquela ocasião a palavra, mas ele viu a palavra, que foi representado aqui por uma espada de 2 gumes, tá? E é lógico que ele vai ouvir Deus falando com ele ali, Jesus falando com ele, né? Verso de número 17, vamos ler também o 18, ó. E eu, quando vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E João, ele teve uma experiência aqui que ele não teve em outra ocasião. Quando ele viu ali, ele estava ali diante de Jesus, né, ali ainda como homem, ele viu grandes milagres. E quando ele viu Jesus sendo assunto ao céu, né, Jesus corpo glorificado, foi tudo majestoso, mas quando ele estava no céu, nessa ocasião, que foi algo que estava acima das experiências que ele teve anteriormente, a ponto dele próprio dizer: caí como morto, né? Bom, dando continuidade. Aqui ainda que nós lemos aqui no verso de número 18, verso de número 17, né? Diz que ele é o primeiro e o último. É o que vi, ele diz: eu sou o primeiro e o último, e o que vive fui morto, mas eis que aqui estou vivo para todo o sempre. Verso de número 18. Isso está identificando que ele é o próprio Cristo, tá ok? Então, quando João ele vê todas aquelas características, né, os pés reluzentes, né, o cinto de ouro, vestes compridas, cabelos brancos e tal, João ele está vendo uma figura e começa a descrever ela. Até que este ser começa a falar com João, né? Depois que sai ali uma espada aguda da sua boca, ele começa a falar com João. E quando ele começa a falar com João, ele diz: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Ele está dizendo claramente: eu sou Jesus. E ele foi morto. Quem foi morto? Jesus. O Pai, Deus foi morto? Não. O Espírito Santo foi? Não. Quem foi? Jesus. Jesus foi morto. Então, ele está dizendo, em outras palavras: eu sou o Jesus que esteve com você lá na terra, que nasceu ali humanamente e tal, esteve com você, sou eu mesmo, tá? É isso que ele está deixando bem claro. Então, este ser é o próprio Jesus. E o texto ainda diz: e tenho as chaves da morte e do inferno. Amados, vamos abrir um parênteses aqui, que muitos dizem, erroneamente, que Jesus, depois que ele morreu, até ele ser assunto ao céu, ele desceu nas profundezas do inferno, tomou a chave das mãos do diabo, da morte e do inferno. Isso não é bíblico, isso é antibíblico, isso não está na Bíblia. Não existe nada em nenhum lugar da Bíblia que diz que Jesus tomou as chaves da mão de alguém, tá ok? Primeiro que Satanás ele nunca teve nada, ele não tem nada, tá? E tudo sempre foi do próprio Deus, Deus é dono de tudo, tá ok? Não existe nenhum verso na Bíblia que diz que Jesus tomou a chave da mão de alguém. Aqui o texto é bem claro, e se você for procurar no grego original, é a mesma coisa. Eu tenho as chaves, Jesus disse. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Ele não diz eu tomei, eu peguei, eu fui lá. Não existe isso na Bíblia, tá bom?
Então, quando você ouvir alguém falando isso, que Jesus foi no inferno, tomou as chaves do diabo, isso não existe, isso é antibíblico, está errado, tá? Não há base bíblica nenhuma para isso. Na verdade, eles criam esse tipo de coisa porque lê o verso de uma maneira incorreta e acaba trazendo suas próprias interpretações e ensinando coisas erradas. Isso não existe. Jesus, ele tem a chave da morte e do inferno e ponto final. O texto é bem claro. Eu tenho a chave. Ele não diz eu peguei. Em nenhum lugar você vai achar que ele pegou. Tá bom? Então, vamos entender. Aqui no Apocalipse capítulo 1, verso de número 19, isso que é o próximo verso a ser lido, ó, ele diz, escreve as coisas que tem visto, e as que são e as que depois destas hão de acontecer. Antes de falar sobre o verso de número 19, ainda falando sobre o verso de número 18 que nós lemos aqui, que fala que ele tem as chaves da morte e do inferno. Quando diz que ele tem a chave da morte e do inferno, está dizendo que ele tem o domínio sobre a morte. E ele tem o domínio sobre o inferno. O que é o inferno? O inferno não é a casa de Satanás. Os demônios não moram lá. Não existe nenhum texto na Bíblia que diz que os demônios estão morando lá. Tá ok? Até onde a gente sabe, eles não têm residência. Tá ok? A Bíblia até fala lá no texto de Jó que o Satanás ele estava andando, rodeando a terra e tal, e tipo, estava vagando, né? A Bíblia não mostra em nenhum momento que eles têm casa, tá? Eles não têm uma casa, não têm uma residência. A ideia de ter demônio morando lá no inferno é uma ideia que surgiu posteriormente com algumas ideias de pessoas que nem cristão era, tá? Se você for procurar, inclusive surgiu isso com Dante, né? Se você ver, procurar saber sobre o livro Inferno de Dante, vai falar sobre isso, mas a Bíblia não tem, tá? Então, está dizendo que Jesus ele tem o domínio sobre a morte e sobre o inferno. A palavra inferno aqui é Hades, né? Está falando sobre a habitação dos mortos mesmo. Para onde vão os mortos depois que para onde vão as almas depois que elas morrem. Aquelas almas que não têm Cristo, morrem sem Jesus, vai para onde? Para o Hades, tá? É o mesmo Hades, é o mesmo lugar para onde foi o rico, né? Quando morreu ali Lázaro e o homem rico. O Lázaro foi para o seio de Abraão e o homem rico foi para o Hades. É deste Hades que Jesus está falando. Eu tenho as chaves do Hades. Eu tenho a chave da morte. Quando diz eu tenho a chave, está no sentido figurado. Não significa que existe uma chave propriamente dito, que a morte tem uma porta e tem uma trinca lá, uma fechadura. Não é isso, tá? É no sentido figurado. Está dizendo eu tenho domínio sobre a morte e sobre o inferno. Eu mando neles. Tá ok? O verso de 2019 que nós lemos, né? Escreve as coisas que tens visto, as que são e as que depois destas hão de acontecer. Você note que aqui tem 3 divisões, né? O que tens visto, as que são e as que depois destas hão de acontecer. As que vistes, o que são as coisas, que seria isso, né, nessa classificação? Seria tudo que foi revelado até aqui, até este verso. Quando ele diz, escreve as coisas que viste, ou seja, tudo que foi revelado até aqui são as coisas que vistes. E o texto ainda diz as que são. As que são as coisas relacionadas às 7 igrejas da Ásia, que vão ser mencionadas agora no próximo capítulo, tá? Essas são as coisas que são, as coisas que vão acontecer naquele tempo ali. E as coisas que hão de ser, seria tudo que vem acontecer posteriormente ali, tudo que vai ser revelado posteriormente às mensagens às 7 igrejas da Ásia. Essas são as coisas que hão de ser, ok? Então as que são, tudo que foi revelado até aqui, aliás, as que viste, tudo que foi revelado até aqui, as que são, tudo relacionado às 7 igrejas da Ásia, e as que hão de ser, tudo relacionado ao futuro, que vem posteriormente ali aos acontecimentos das 7 igrejas da Ásia ali. Para finalizar, amados, verso de número 20. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então aqui é uma revelação do próprio Jesus, dizendo os castiçais, cada um simboliza uma igreja,
e as estrelas, cada uma simboliza um anjo de cada igreja, tá ok? Então, isso seria uma breve explicação das coisas que João estava acabando de ver. Aqui nós finalizamos o primeiro capítulo. No próximo ensino, nós vamos já começar com as 7 igrejas da Ásia, tá ok? Agora, o ensino ele tende a ser um pouco mais, digamos assim, um pouco mais rápido, tá? Essa primeira parte, nós estamos no quarto ensino, né, no quarto dia da maratona apocalíptica, é um pouco mais amarrado mesmo, para a gente poder entender toda a estrutura ali, para nós darmos seguimento à interpretação do livro do Apocalipse. Agora nós vamos entrar nas 7 igrejas da Ásia, que vai ser um pouco mais rápido, né? E depois das 7 igrejas da Ásia, nós damos continuidade àquilo que Jesus veio a revelar dos acontecimentos futuros, tá ok? Então, Deus abençoe os nossos irmãos, espero que nós estejamos juntos novamente na próxima sexta, para nós aprendermos aquilo que Jesus vai revelar às 7 igrejas da Ásia. Lembrando, a revelação às 7 igrejas da Ásia não é só para as 7 igrejas da Ásia, tá? Vou dar um spoiler aqui. A revelação, essas revelações aqui, as 7 igrejas da Ásia, ela tem 3 endereços diferentes. Todas as revelações. Sobre isso nós vamos falar no próximo ensino, tá bom? Na próxima sexta. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos grandemente. Vamos orar. Deus, obrigado por tudo. Obrigado por este ensino, por este momento, por esta ocasião. Abençoe a cada um, a cada lar, a cada residência, a cada pessoa, Pai. Ajuda os nossos irmãos, Deus. Nos ajude a permanecermos firmes na Tua vontade, para a vinda do Senhor, Pai. Que a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, reine em cada coração e todos juntos digamos amém. Que Deus abençoe a todos grandemente em nome de Jesus. Fica na paz.